5 fatos sobre o possível acordo entre Vale e o governo. O que se sabe sobre o possível acordo entre Vale e o governo de Minas Gerais? Olá, nós somos a AEDAS, Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, uma das assessorias técnicas independentes escolhida pelas atingidas e atingidos para acompanhar o direito à reparação integral depois do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, da Vale. Neste vídeo, vamos entender melhor como uma proposta de acordo entre a Vale, o governo de Minas e as instituições de justiça vem sendo discutida sem a participação dos atingidos. Histórico. Esse processo já vem caminhando desde o rompimento. Foi no processo judicial que os atingidos conquistaram o pagamento emergencial e as assessorias técnicas. Se dependesse da Vale, o fim do pagamento emergencial já teria sido decretado. Entretanto, por pressão das pessoas atingidas, o auxílio vem sendo prorrogado. O TJMG concedeu a possibilidade, insuficiente e limitada, dos atingidos participarem das audiências como ouvintes, ou seja, apenas como testemunhas. O processo judicial iniciou na 2ª Vara da Fazenda Estadual de Belo Horizonte, com o juiz Elton Pupo Nogueira. É ele quem acompanha o processo desde o início, que determinou um tempo de estudo e levantamento de danos, visando a elaboração de um plano para a reparação integral. Esses estudos e levantamentos são realizados pela UFMG, que atua como Comitê Técnico Científico, e pelas ATIs junto aos atingidos no território. A pedido do juiz, as instituições de justiça apresentaram, em agosto, uma petição. O pedido do juiz era que fosse indicado a ele tudo o que as IJs achassem que já estava pronto para ser decidido, ou seja, reparado e indenizado, sem precisar de mais provas. O debate sobre a reparação, porém, foi direcionado para um acordo, ao invés de uma condenação contra a Vale S.A. Em outubro de 2020, o governo de Minas Gerais e as instituições de justiça entraram com uma proposta de acordo com a Vale, que está sendo julgada pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sigilo. No entanto, a contraproposta da mineradora foi colocada em sigilo. Dessa forma, os únicos que têm acesso integral a todos os documentos do processo são o governo do Estado, a Vale e as instituições de justiça. Os atingidos e as atingidas não têm acesso ao conteúdo integral e restrito das informações que constam no processo judicial. O acesso a algumas informações, quando possível, ocorre com muito atraso de tempo. A negação de acesso restrito e imediato aos conteúdos impede a participação informada em um assunto que define o futuro dessas pessoas. Um assunto de interesse público não pode ser tratado dessa forma. O rompimento ficou em sigilo? Só antes de acontecer. Por meio de uma manobra jurídica, o sigilo deixou de ser total para se tornar parcial, ganhando novo nome: confidencialidade. Mesmo assim, os termos do acordo não podem tomar caráter público, o que não muda praticamente nada. As ATIs continuam sem poder de encaminhar, reproduzir ou apresentar integralmente os termos do acordo para as comunidades. Audiências a portas fechadas. As audiências vêm sendo realizadas a portas fechadas. Após mobilização e pressão, na audiência do dia 17 de novembro, foi colocada a possibilidade de uma pessoa atingida, de cada uma das 5 regiões, presenciar a audiência, mas apenas como ouvinte, apenas como testemunha. A proposta foi recusada pelas pessoas atingidas. Sem saber nada sobre o acordo, com uma participação tão pequena daqueles que sofreram e sofrem isso na pele, e ainda sem poder falar, não seria participação de verdade. Como pode? A pessoa te convida para casa dela, mas você tem que ficar quieto no canto. Não oferece nem uma cadeira para sentar. Se você veio ouvir algo errado, não pode falar nada. Os atingidos entenderam que a presença dessas pessoas na audiência apenas daria a ilusão de participação das pessoas atingidas e poderia ser um argumento para legitimar algum acordo que fosse fechado sem a devida participação informada. No dia 17 de novembro,
centenas de pessoas foram à porta do TJMG protestar por mais participação e informação a respeito das negociações. Devido à pressão, a assinatura do acordo foi adiada. O interesse daqueles que não querem sequer que os atingidos tenham direito à voz é que as pessoas atingidas estejam cada vez mais divididas. Sem ceder, pessoas atingidas de toda a bacia articulam um processo de solidariedade e união. Manifesto dos Atingidos. A partir da compreensão desse processo e atentas a todas as dificuldades de participação, as comissões de atingidos, as assessorias técnicas independentes, as ATIs e a equipe da PUC Minas têm construído uma ampla articulação ao longo da Bacia do Paraopeba, com a construção de grupos de trabalho com os seguintes temas: jurídico, governança, renda emergencial, Fundo Paraopeba, água, saúde e meio ambiente. Um dos passos dessa articulação foi a elaboração de um Manifesto dos Atingidos. Trata-se de um documento coletivo de manifestação sobre a condução das negociações do possível acordo. O manifesto foi enviado pelas ATIs em ofício para várias entidades. O manifesto é a compreensão e resposta imediata das pessoas atingidas sobre os termos do acordo, nas condições de restrições e violações que lhes são impostas. Mas nossa resposta tem que ser mais do que um manifesto. O manifesto tem que ganhar o corpo, o coração e mente dos atingidos e atingidas e da sociedade mineira, para que as ideias transformadas em ações organizadas dos atingidos possam reivindicar e alcançar seus interesses e direitos. O objetivo é juntar forças e pressionar o Estado e as IJs a não aceitar um acordo que não conte com a participação dos atingidos em sua construção. Um trecho do manifesto. Assim, apresentamos a toda a sociedade as reivindicações e premissas que deverão ser respeitadas para que as pessoas atingidas se disponham a participar do acordo. Transparência como pressuposto. As propostas e documentos apresentados devem ser disponibilizados, com prazo adequado para apreciação às pessoas atingidas, com a revogação de sua confidencialidade de acesso irrestrito à informação. O manifesto completo você pode conferir clicando no link que vai junto com esse vídeo ou pelo site da AIDAS. Audiência dia 9 de dezembro. Para a audiência realizada no dia 9 de dezembro, o Ministério Público Federal solicitou que estivessem presentes pelo menos 2 representantes de atingidos de cada região e que também fossem acompanhados pelas ATIs. Novamente, não foi garantida a participação efetiva dos atingidos. E mais uma vez, as pessoas atingidas foram até a porta do tribunal manifestar seus descontentamentos com essa exclusão. E até agora eles só contemplam interesses do Estado e da Vale. Nesse sentido, nós garantimos a nossa participação aqui hoje em todos os eventos que sejam necessários, e quanto tempo seja necessário, para garantir essa luta, para que sejamos realmente contemplados dentro desse acordo, que nós não somos contrários, mas entendemos que um acordo sem a participação dos atingidos é um golpe e não é um acordo viável. E recebemos como resposta que os atingidos estão participando. Então nós fizemos, ao longo desses últimos 10 dias, uma série de reuniões com as comunidades, principalmente ali da região de Brumadinho. E para nossa surpresa, todos reclamando que não há participação. Por isso a gente até está dizendo, sem participação não há reparação. Então o nosso grito de justiça é exatamente esse, que a gente possa colocar a voz do atingido no centro das negociações desse acordo. Justiça! 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 A Vale bloqueou muitas pessoas, inclusive bloqueou mais de 500 pessoas na minha comunidade. A gente não está tendo resposta, né, dos órgãos de justiça em relação a esse bloqueio. O que a Vale quer? Cortar todo mundo e chegar no final de uma indenização, não ter ninguém para pagar? Então eu peço a todos, né, os órgãos de justiça, assessoria técnica, para estar nos ajudando, porque a Vale faz propaganda de milhões de reais aí,
falando que está pagando para a gente tudo certinho, mas é mentira da Vale. Ela não está cumprindo com isso aqui no nossa comunidade. Tem muitas pessoas passando por necessidades, problemas físicos, morais, problema de saúde. A audiência que tentou uma conciliação entre o Estado de Minas Gerais, a Vale e as instituições de justiça terminou agora e o acordo não foi fechado, que é uma vitória para os atingidos e atingidas de toda a bacia, tendo em vista que a participação informada e o princípio da centralidade do sofrimento da vítima não têm sido respeitados pela empresa poluidora. Tivemos uma outra grande vitória, que foi a extensão de mais um mês do auxílio emergencial, mas por outro lado vão se encontrar representantes das instituições de justiça do Estado e da Vale para tentar avançar num texto de acordo sem a participação dos atingidos. Se o texto avançar, há o indicativo de uma audiência de conciliação na próxima quinta-feira. A assessoria técnica independente AEDAS continua auxiliando os atingidos e atingidas da bacia, em especial das regiões 1 e 2, onde foi escolhida para atuar, e buscamos garantir a participação informada de todas e todos os atingidos nesse processo negocial.